Cavalo selvagem transforma medo em coragem ao salvar menino, jogada por fazendeiros. Era um dia claro, com o sol brilhando forte sob a vasta paisagem do interior do Brasil. Em uma fazenda isolada, havia um cavalo selvagem chamado Estrela. Seu pelo brilhante refletia a luz do sol, enquanto ele galopava livre pelos campos. Mas, por trás daquela aparência poderosa, estava um coração cheio de medo. Estrela tinha um passado sombrio. Ostracizado por outros cavaleiros e caçadores, ele sempre olhava para o horizonte com desconfiança. Em um vilarejo próximo, havia um menino chamado Miguel. Ele tinha cabelos bagunçados e um sorriso tímido que sempre parecia apagado. Miguel enfrentava o bullying na escola, onde garotos maiores se divertiam em sua desgraça. Para ele, cada dia era uma luta contra a solidão e o medo de não ser aceito. Ele sonhava em ter um amigo verdadeiro, alguém que entendesse sua dor, mas isso parecia tão distante. Certa tarde, Miguel decidiu visitar a fazenda, atraído por histórias sobre o famoso cavalo selvagem. Talvez eu veja a Estrela e sinta um pouco de sua coragem, pensou. Enquanto caminhava pelos campos, a brisa leve acariciava seu rosto. No entanto, sua curiosidade logo se transformou em pânico. Ele se perdeu. A fazenda era imensa e as trilhas se bifurcavam sem fim, como se estivesse em um labirinto. De repente, Miguel ouviu gritos ao longe. Fazendeiros hostis estavam em busca de Estrela, prontos para capturá-lo. Miguel se escondeu atrás de um arbusto, seu coração disparando. Ele estava cercado. O medo tomou conta dele enquanto os homens procuravam, rindo e falando em voz alta sobre a captura do cavalo. Miguel apenas queria desaparecer. Mas, quando tudo parecia perdido, uma sombra passou rapidamente diante dele. Era a Estrela. Com a crina ao vento, ele apareceu como um relâmpago, irrompendo pela cena, perturbando os fazendeiros. Em um impulso, Miguel sentiu algo mudar dentro de si. Ele também queria ser como Estrela, corajoso e livre. Estrela olhou profundamente nos olhos de Miguel e, por um momento, uma conexão inexplicável se formou entre eles. A batalha entre coragem e medo estava prestes a começar. Com um relinchar forte, Estrela avançou em direção aos fazendeiros, que se viraram em choque. Era um movimento audacioso. Miguel sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. Ele sabia que precisava escolher: correr com Estrela ou ficar ali, paralisado pelo medo. Quando Estrela despistou os fazendeiros, Miguel percebeu a bravura que sempre desejou dentro de si. Juntos, eles correram, fogem da dor e da hostilidade. Entretanto, uma sombra misteriosa pairava sobre eles. Estrela guardava um segredo, algo que mudaria tudo entre eles, um passado que poderia colocá-los em perigo. Enquanto a noite se aproximava e o som dos fazendeiros se intensificava, Miguel e Estrela galopavam para desconhecido. O coração de Miguel pulsava com mais força, e ele sabia que os próximos passos poderiam mudar suas vidas para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Miguel e Estrela galopavam rumo ao desconhecido, uma sensação estranha começou a invadir o ar ao seu redor. O céu azul escurecia lentamente. Coube ao sol se esconder atrás de nuvens pesadas.
O som das patas do cavalo batendo no chão se misturava com o batimento feroz de seu coração. Eles estavam em fuga, mas algo não estava certo. O que Estrela estava escondendo? De repente, um grito ecoou pela linha do horizonte. Miguel se virou, assustado. Era uma voz familiar. Era Lucas, seu antigo colega de escola. O rosto dele estava contorcido em uma mistura de medo e raiva enquanto ele corria, seguido por outros fazendeiros. O que ele estava fazendo ali? Miguel e Lucas nunca foram amigos, mas aquele era um momento em que eles não podiam se dar ao luxo de se dividir. Espera, Miguel! Lucas gritou, ofegante. Eles estão atrás de você e do cavalo. Você precisa voltar. O garoto hesitava, sua mente girando como um furacão. Como Lucas sabia que ele estava ali? O medo e a confusão se misturavam em seu peito. Estrela estava inquieto, sentindo a tensão no ar. Miguel olhou nos olhos do cavalo. Estrela conhecia o segredo que estava prestes a ser revelado. E então, antes que Miguel pudesse processar tudo, o chão debaixo dele estremeu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, uma explosão distante que fez o coração dele parar. Um poço de fumaça se ergueu, e entre a névoa estava algo que Miguel não esperava ver. Um camponês da fazenda, gritando, apontando para Estrela. Ele é um traidor, um lobo em pele de ovelha. O homem berrou, gesticulando. Miguel não entendia. Que traidor? O que significava aquilo? Ele se virou para Estrela, seus olhos cheios de confusão. O cavalo, normalmente tão forte e destemido, parou. Havia um brilho de dor em sua expressão. Miguel! Lucas gritou novamente. Correu mais perto. Estrela não é o que parece. É parte de um plano dos fazendeiros para nos expulsar da nossa terra. Miguel sentiu um nó na garganta. Como algo tão puro poderia ser parte de algo tão cruel? A verdade o atingiu como um golpe. Estrela não era apenas um cavalo selvagem. Ele era um cavalo de guerra, um símbolo de rebelião entre os fazendeiros. Ele fora um líder de outros cavalos, um símbolo tanto de esperança quanto de destruição na batalha por liberdade. Algo que Estrela tinha que esconder do menino, que apenas buscava amizade e coragem. Miguel sentiu seu mundo ruir. Todos esses dias sonhando em ser como Estrela, ter coragem, e agora ele descobria que o cavalo era parte de uma luta que ele nunca quis, muito menos entendia. A conexão que eles tinham parecia uma miragem. Vamos, Miguel, eles vêm! Lucas insistiu, puxando Miguel para si. A tensão era palpável. As vozes dos fazendeiros chegavam cada vez mais perto, misturando-se com gritos de pânico. Estrela, que havia se tornado um símbolo de liberdade, estava agora em um dilema, e Miguel sentiu um aperto no peito ao perceber que sua jornada estava apenas começando, ou mudando de rumo. E então a explosão aconteceu novamente, mais perto dessa vez. A realidade estava se quebrando, e tudo o que Miguel pensava, que sabia sobre coragem, amizade e confiança estava prestes a se desfazer em fumaça. O que eles fariam agora? O que realmente era a Estrela? Uma luz brilhante iluminou a estrada à frente, mas a escuridão se aproximava. Enquanto Miguel e Estrela galopavam rumo ao desconhecido, a sensação estranha no ar aumentava. O céu azul escurecia rapidamente, e nuvens negras começaram a se acumular. A batida frenética das patas de Estrela no chão misturava-se com o coração acelerado de Miguel. Eles estavam em fuga, mas algo não estava certo. O que Estrela estava escondendo? De repente, um grito ecoou pela linha do horizonte. Miguel se virou, assustado. Era uma voz familiar. Lucas, seu antigo colega de escola. O rosto dele estava contorcido em medo e raiva enquanto corria, seguido por outros fazendeiros. O que ele estava fazendo ali? Miguel e Lucas nunca foram amigos, mas agora não podiam se dar ao luxo de se dividir. Espera, Miguel, Lucas gritou, ofegante. Eles estão atrás de você e do cavalo.
Você precisa voltar. O garoto hesitou, sua mente girando. Como Lucas sabia que ele estava ali, a confusão se misturava ao medo. Estrela estava inquieto, sentindo a tensão no ar. Miguel olhou nos olhos do cavalo, que refletiam dor e um secreto temor. Então, antes que Miguel pudesse processar tudo, o chão sob eles tremeu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão distante fez seu coração parar. Uma nuvem de fumaça se ergueu, e no meio dela, um camponês da fazenda gritava, apontando com raiva. Ele é um traidor, um lobo em pele de ovelha. O homem berrou. Miguel não entendia. Que traidor? O que significava aquilo? Ele se virou para Estrela, seu coração afundando. O cavalo, que sempre foi um símbolo de força, agora parecia vulnerável. Miguel, Lucas gritou, puxando Miguel mais perto. Estrela não é o que parece. É parte de um plano de guerra dos fazendeiros para nos expulsar da nossa terra. O coração de Miguel afundou. Como algo tão puro poderia pertencer a uma luta tão cruel? A verdade o atingiu como um golpe. Estrela não era apenas um cavalo selvagem. Ele era um cavalo de guerra, um símbolo de rebelião, um líder em uma batalha que Miguel nunca quis ou entendeu. A conexão que eles tinham parecia uma ilusão. Vamos, Miguel. Eles vêm! Lucas insistiu, sua voz traindo o pânico. A tensão crescia, e as vozes dos fazendeiros se aproximavam. Miguel estava paralisado. Ele sempre quis ser corajoso como Estrela, mas agora se sentia enganado. Então, em um momento brutal, o chão tremeu novamente. Mais uma explosão. E para o horror de todos, surgiu uma figura entre a fumaça. Era a mãe de Miguel. Ele ficou paralisado ao vê-la. Sua expressão cheia de desespero. Miguel, o que você está fazendo aqui? Você vai se meter em problemas. Mas mãe, Estrela, ele tentou explicar, mas a interrupção foi cruel. O olhar de sua mãe caiu sobre o cavalo, e um brilho de reconhecimento iluminou seu rosto. Você é o responsável por tudo isso. Miguel ficou atordoado. O que estava acontecendo? A expressão de sua mãe mudou de medo para raiva. Estrela, o cavalo que ele admirava, agora parecia ser o foco de uma confusão que ele nunca imaginou. Eu te avisei para ficar longe dele. Sua mãe gritou. Ele é um traidor da nossa família. Estrela causou a destruição da fazenda e trouxe dor para todos nós. Miguel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A conexão que ele sentia por Estrela agora parecia um fardo. A explosão devastadora reverberou novamente, e Miguel sentiu que seu mundo estava se desfazendo. Ele olhou para Lucas desesperado. O que nós fazemos agora? Meio da gritaria e da confusão, Estrela olhou para Miguel. O cavalo, uma vez destemido, tinha agora um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Um segredo profundo e sombrio os unia, e Miguel sabia que nenhum dos dois seria o mesmo depois daquela noite. O céu escurecia, e a linha entre traição e lealdade se tornava cada vez mais tênue. O que viria a seguir? Miguel estava prestes a descobrir que a verdade, muitas vezes, é mais obscura do que a mais profunda das noites. Enquanto Miguel olhava para a Estrela, as palavras de sua mãe ainda ecoavam em sua mente. A confusão tornou-se um turbilhão, e a dor em seu peito transformou-se em angústia. Estrela, símbolo de coragem que ele tanto admirava, agora parecia um traidor diante de seus olhos. O cavalo arregalou os olhos, como se compreendesse a gravidade da situação. Espera, Miguel gritou, sua voz trêmula. Estrela não é. Ele não pode ser um traidor. A neblina da confusão tomou conta de seu coração. A faísca de esperança que ele carregava estava se apagando rapidamente. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a explosão ressoou de novo, muito mais próxima. O chão vibrou sob seus pés. E a fumaça densa os envolveu, dificultando a visão.
Miguel lutava para enxergar, um nó se formando em sua garganta. E então surge uma figura na penumbra em meio à fumaça. Era um homem, forte e decidido, que avançou em direção a eles. Era o avô de Miguel, o velho José, conhecido por todos na região. Miguel, o que você está fazendo aqui? Ele gritou. A raiva em sua voz era inegável. Saia daí! Você não sabe com quem está se metendo. O avô se colocou entre Miguel e Estrela, como um escudo, seu olhar cheio de determinação. Miguel, ele é perigoso. Ele está ligado a toda essa confusão. A firmeza da voz do avô estava carregada de uma história que Miguel ainda não conhecia. Os olhos de José estavam fixos em Estrela, e, pela primeira vez, o cavalo parecia pequeno e vulnerável ao lado do homem. Mas e se você estiver errado? Miguel tentou defender Estrela, mas sua mãe interrompeu de novo, o desespero refletindo em seu rosto. José, basta! O que você sabe sobre esse animal? Ela exigiu, seu tom de voz subindo, carregado de um medo que Miguel nunca havia visto antes. O velho José respirou fundo, sua expressão se suavizando por um momento. Eu sei mais do que você imagina. Estrela não é apenas um cavalo selvagem. Ele é o último de uma linhagem que luta há anos, uma linhagem que estava destinada a ser provavelmente sua. As palavras perfuraram o ar. O que você quer dizer com isso? Miguel perguntou, a confusão transbordando. O avô olhou para Miguel, então para Estrela, e um brilho de tristeza se apoderou de seus olhos. Seu pai, ele acreditava em Estrela. Ele sabia que este cavalo era especial, e não apenas por sua bravura. Nas corridas, Estrela é puro sangue dos antigos cavalos de guerra. Uma vez que ele estava destinado a unir nosso povo e nos lutar contra a opressão dos fazendeiros, a revelação caiu como uma bomba. Miguel se afastou, seu corpo tremendo. No entanto, não deixaram isso acontecer. O que foi feito com seu pai foi um trabalho sujo e Estrela foi forçado a fugir, rotulado de traidor, para que a verdade não fosse descoberta. A voz do avô tremeu, revelando a dor de antigas feridas. O mundo de Miguel estava desmoronando. O cavalo que ele admirava tinha um passado manchado de dor e traição, e agora ele era parte da culpa que a família carregava. Mas, então, ele nunca me protegeu? Ele me usou? As lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel. Ouvi os gritos dos fazendeiros se aproximando, mas não podia desviar os olhos de Estrela. Era como se o cavalo pudesse ler sua alma. O sentimento de traição cortava fundo. Ele se virou para Lucas. O que você acha? Precisamos sair daqui, agora! Lucas respondeu, apressando-se, mas a mente de Miguel estava girando. Todos nós sabemos a verdade agora. O que vamos fazer com isso? Justo quando Miguel estava prestes a decidir, uma nova explosão aconteceu, e tudo se incendiou em chamas. A fumaça envolveu o espaço, e um grito cortou o ar. Era um grito familiar. Era sua mãe. Miguel virou-se rapidamente. Mãe, não! E então tudo se escureceu. O que estava acontecendo? Estrela relinchou, chacoalhando a cabeça como se soubesse que tudo estava prestes a mudar. E no meio do caos, Miguel percebeu que novas verdades estavam prestes a surgir. O que aconteceria com Estrela? E mais importante, quem realmente era Miguel na história toda? Ele teve a sensação de que as próximas escolhas que fizer seriam mais do que um caminho. Seriam um destino. E assim, entre fumaça e chamas, Miguel descobriu que a lealdade e a traição muitas vezes têm rostos que não são o que parecem. Enquanto Miguel olhava para a Estrela, as palavras de sua mãe ainda ecoavam em sua mente. Ele estava paralisado. O caos ao redor dele se intensificava, o calor das chamas crescendo cada vez mais. O cheiro de fumaça invadia seus pulmões e a dor da traição queimava em seu peito. Estrela relinchou, seus olhos castanho escuros cheios de algo que Miguel não conseguia desvendar. Espera! Miguel gritou, sua voz trêmula. Estrela não pode ser um traidor.
Ele queria acreditar que tudo aquilo era um mal-entendido, mas a dúvida se enraizava, e a conexão que sentia com o cavalo parecia desmoronar. De repente, uma nova explosão sacudiu o chão sob eles, e o mundo girou. Miguel caiu, o chão tremendo sob seu peso. Uma nuvem de fumaça os envolveu, e a visão ficou turva. Ele lutou para se levantar, tentando entender o que estava acontecendo. Mas, quando a poeira assentou, algo diferente tomou forma diante de seus olhos. Estrela estava parado, mas não como antes. O cavalo relinchou alto e deu um passo à frente, quando uma figura emergiu da fumaça. Era um homem, alto, com um sorriso enigmático que Miguel nunca havia visto. Ele usava roupas de fazenda rasgadas e tinha um ar familiar. Miguel se sentiu perdido. O homem sorriu de forma estranha, como se estivesse esperando por esse momento. Leandro, Miguel murmurou, reconhecendo lentamente o irmão que ele perdeu há muito tempo, assassinado em um confronto com os fazendeiros. A dor se intensificou, e ele piscou, tentando processar o que estava acontecendo. Eu voltei, Miguel, Leandro disse. Sua voz era uma mistura de nostalgia e poder. E Estrela, bem, ele sempre foi mais do que você imagina. Os olhos de Estrela brilharam com uma luz nova. Miguel percebeu que aquele não era apenas seu cavalo, mas também uma ponte para o passado. Você o trouxe de volta. Este cavalo é parte de nós. Miguel olhou entre o irmão e Estrela, confuso. Como você? Eu nunca morri. Leandro interrompeu. Fui forçado a esconder durante todos esses anos, vivendo entre os fazendeiros, esperando que o momento certo chegasse para retornar. Estrela sabia, e sempre esteve ao meu lado. Um frio percorreu a espinha de Miguel. O que Leandro estava dizendo? Era possível? A lembrança do irmão era uma ferida aberta em seu coração, e agora isso a tornava ainda mais confusa. Não apenas tinha perdido Leandro, mas a verdade estava se desdobrando e mudando tudo o que Miguel acreditava. Lucas, ainda próximo, olhava para Miguel, os olhos cheios de incredulidade. Isso não pode ser verdade. Estrela foi um traidor. Não, ele é meu amigo, Miguel disse, sua proteção pelo cavalo agora mais intensa. A ferida em seu coração de perder Leandro estava se misturando com a urgência de proteger Estrela. Um traidor? Agora, a verdade parecia ainda mais complicada. Leandro piscou, um sorriso divertido nos lábios. Você não entende, Lucas. Estrela é o que une os nossos destinos. Ele luta por liberdade, e não é visto como um traidor. Ele foi apenas mal interpretado. Outro grito cortou o ar. Era sua mãe que ainda estava lá, os olhos arregalados, incapaz de processar o que estava ao seu redor. Miguel, o que está acontecendo? Eu não sei, Miguel gritou, sentindo que sua vida estava se desfazendo em pedaços antes de seus olhos. Ele olhou para seu irmão, o toque da realidade queimando em sua alma. Por que você não voltou antes? O que mais você esconde? Mas Leandro apenas sorriu enigmaticamente. Eu volto a cada vez que você precisa, Miguel. E agora, com Estrela ao nosso lado, a luta apenas começou. Mais atrás, a sombra dos fazendeiros se aproximava, e a multidão já estava gritando. Miguel percebeu que, junto com a chegada de Leandro, havia um peso que ele não esperava. Agora a história estava se desenrolando de uma forma que ele nunca imaginou. O que estava por vir? A lealdade estava mudando, os segredos sendo revelados, e as chamas não eram as únicas a se espalhar. Qual seria o verdadeiro papel de Estrela nesta história? Miguel sentiu o coração acelerar. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, mas por um passado esquecido, por uma conexão quebrada. E enquanto as sombras se aproximavam, Miguel soube que estava prestes a descobrir verdades ainda mais sombrias. E talvez, somente talvez, a esperança estivesse escondida nas cinzas do que antes parecia ser um destino trágico. Enquanto Miguel olhava para a Estrela, as palavras de sua mãe ainda ecoavam em sua mente. Ele estava paralisado. O caos ao redor dele se intensificava, o calor das chamas crescendo cada vez mais.
O cheiro de fumaça invadia seus pulmões, e a dor da traição queimava em seu peito. Estrela relinchou, seus olhos castanho escuros cheios de algo que Miguel não conseguia desvendar. Espera, Miguel gritou, sua voz trêmula. Estrela não pode ser um traidor. Ele queria acreditar que tudo aquilo era um mal-entendido. Mas a dúvida se enraizava e a conexão que sentia com o cavalo parecia desmoronar. De repente, uma nova explosão sacudiu o chão sob eles, e o mundo girou. Miguel caiu, o chão tremendo sob seu peso. Uma nuvem de fumaça os envolveu, e a visão ficou turva. Ele lutou para se levantar, tentando entender o que estava acontecendo. Mas quando a poeira assentou, algo diferente tomou forma diante de seus olhos. Estrela estava parado, mas não como antes. O cavalo relinchou alto e deu um passo à frente, quando uma figura emergiu da fumaça. Era um homem, alto, com um sorriso enigmático que Miguel nunca havia visto. Ele usava roupas de fazenda rasgadas e tinha um ar familiar. Miguel se sentiu perdido. O homem sorriu de forma estranha, como se estivesse esperando por esse momento. Leandro, Miguel murmurou, reconhecendo lentamente o irmão que ele perdeu há muito tempo, assassinado em um confronto com os fazendeiros. A dor se intensificou, e ele piscou, tentando processar o que estava acontecendo. Eu voltei, Miguel, Leandro disse. Sua voz era uma mistura de nostalgia e poder. E Estrela, bem, ele sempre foi mais do que você imagina. Os olhos de Estrela brilharam com uma luz nova, e Miguel percebeu que aquele não era apenas seu cavalo, mas também uma ponte para o passado. Você o trouxe de volta? Este cavalo é parte de nós. Miguel olhou entre o irmão e Estrela, confuso. Como você? Eu nunca morri, Leandro interrompeu. Fui forçado a esconder durante todos esses anos, vivendo entre os fazendeiros, esperando que o momento certo chegasse para retornar. Estrela sabia, e sempre esteve ao meu lado. Um frio percorreu a espinha de Miguel. O que Leandro estava dizendo? Era possível? A lembrança do irmão era uma ferida aberta em seu coração, e agora isso a tornava ainda mais confusa. Não apenas tinha perdido Leandro, mas a verdade estava se desdobrando e mudando tudo o que Miguel acreditava. Lucas, ainda próximo, olhava para Miguel, os olhos cheios de incredulidade. Isso não pode ser verdade. Estrela foi um traidor. Não, ele é meu amigo, Miguel disse, sua proteção pelo cavalo agora mais intensa. A ferida em seu coração de perder Leandro estava se misturando com a urgência de proteger Estrela. Um traidor? Agora a verdade parecia ainda mais complicada. Leandro piscou, um sorriso divertido nos lábios. Você não entende, Lucas. Estrela é o que une os nossos destinos. Ele luta por liberdade e não é visto como um traidor. Ele foi apenas mal interpretado. Outro grito cortou o ar. Era sua mãe que ainda estava lá, os olhos arregalados, incapaz de processar o que estava ao seu redor. Miguel, o que está acontecendo? Eu não sei, Miguel gritou, sentindo que sua vida estava se desfazendo em pedaços antes de seus olhos. Ele olhou para seu irmão, o toque da realidade queimando em sua alma. Por que você não voltou antes? O que mais você esconde? Mas Leandro apenas sorriu enigmaticamente. Eu volto a cada vez que você precisa, Miguel. E agora, como Estrela ao nosso lado, a luta apenas começou. Mais atrás, a sombra dos fazendeiros se aproximava, e a multidão já estava gritando. Miguel percebeu que, junto com a chegada de Leandro, havia um peso que ele não esperava. Agora, a história estava se desenrolando de uma forma que ele nunca imaginou. O que estava por vir? A lealdade estava mudando, os segredos sendo revelados, e as chamas não eram as únicas a se espalhar. De repente, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma chuva torrencial começou a despencar do céu, como se o próprio universo tentasse apagar as chamas. Relâmpagos cortavam o céu escuro,
e a figura de Leandro começou a sumpir de uma forma estranha. Miguel piscou, a visão começando a distorcer-se. "O que está acontecendo?" ele gritou, a angústia preenchendo o ar. Leandro sorriu pela última vez, mas o brilho em seus olhos era agora algo mais. "Cuidado, Miguel. As verdades podem ser mais perigosas do que você imagina." E antes que Miguel pudesse entender, ele desapareceu em um sopro de fumaça e água. A chuva impiedosa caía, a fumaça se dissipando com a força da tempestade, como se a natureza quisesse revelar algo. Miguel olhou para a estrela, a sensação de perda preenchendo seu coração. O cavalo, mais uma vez, parecia compreender a profundidade do que tinha acontecido. "Leandro, volte!" Miguel gritou. Mas sua voz foi perdida no rugido do vento. A imagem do irmão estava gravada em sua mente, como uma ferida que não cicatrizaria. A cada segundo que passava, a dúvida apertava mais. "Estrela, o que vamos fazer agora?" Miguel sussurrou. O cavalo balançou a crina, mas a verdade sobre eles ainda pairava no ar. A lealdade que antes parecia clara, agora estava manchada por mistérios. Ele olhou ao redor. Todos os olhares estavam fixados nele, aguardando uma ação. O espírito de luta ardia dentro dele, mesmo em meio ao desespero. Com o céu escurecido e as chamas se apagando, Miguel sabia que uma nova batalha se aproximava. O que mais estava escondido nas sombras? A noite estava apenas começando, e a verdade que se desenrolaria poderia mudar tudo novamente. Enquanto Miguel olhava para a estrela, as palavras de sua mãe ainda ecoavam em sua mente. Ele estava paralisado. O caos ao redor se intensificava, o calor das chamas crescendo cada vez mais. O cheiro de fumaça invadia seus pulmões, e a dor da traição queimava em seu peito. Estrela relinchou, seus olhos castanho escuros, cheios de algo que Miguel não conseguia desvendar. "Espera", Miguel gritou, sua voz trêmula. "Estrela não pode ser um traidor." Ele queria acreditar que tudo aquilo era um mal-entendido, mas a dúvida se enraizava, e a conexão que sentia com o cavalo parecia esmoronar. De repente, uma nova explosão sacudiu o chão sob eles, e o mundo girou. Miguel caiu, o chão tremendo sob seu peso. Uma nuvem de fumaça os envolveu, e a visão ficou turva. Ele lutou para se levantar, tentando entender o que estava acontecendo. Mas quando a poeira assentou, algo diferente tomou forma diante de seus olhos. Estrela estava parado, mas não como antes. O cavalo relinchou alto e deu um passo à frente, quando uma figura emergiu da fumaça. Era um homem, alto, com um sorriso enigmático que Miguel nunca havia visto. Ele usava roupas de fazenda rasgadas e tinha um ar familiar. Miguel se sentiu perdido. O homem sorriu de forma estranha, como se estivesse esperando por esse momento. "Leandro?" Miguel murmurou, reconhecendo lentamente o irmão que ele perdeu há muito tempo, assassinado em um confronto com os fazendeiros. A dor se intensificou e ele piscou, tentando processar o que estava acontecendo. "Eu voltei, Miguel", Leandro disse. Sua voz era uma mistura de nostalgia e poder. "E Estrela? Bem, ele sempre foi mais do que você imagina." Os olhos de Estrela brilharam com uma luz nova, e Miguel percebeu que aquele não era apenas seu cavalo, mas também uma ponte para o passado. "Você o trouxe de volta? Este cavalo é parte de nós?" Miguel olhou entre o irmão e Estrela, confuso. "Como você?" "Eu nunca morri", Leandro interrompeu. "Fui forçado a esconder durante todos esses anos, vivendo entre os fazendeiros, esperando que o momento certo chegasse para retornar. Estrela sabia e sempre esteve ao meu lado." Um frio percorreu a espinha de Miguel. O que Leandro estava dizendo? Era possível? A lembrança do irmão era uma ferida aberta em seu coração, e agora isso a tornava ainda mais confusa.
Isso não pode ser verdade. Estrela foi um traidor. Não, ele é meu amigo, Miguel disse, sua proteção pelo cavalo agora mais intensa. A ferida de perder Leandro estava se misturando com a urgência de proteger Estrela. Leandro piscou, um sorriso divertido nos lábios. Você não entende, Lucas. Estrela é o que une os nossos destinos. Ele luta por liberdade e não é visto como um traidor. Ele foi apenas mal interpretado. Uma explosão nova cortou o ar, e a fúria da natureza se intensificou. A chuva torrencial começou a cair do céu escuro como tinta. Relâmpagos cortavam o céu, e a figura de Leandro começou a desvanecer. Miguel piscou, o coração acelerado. Leandro, não vá! Miguel gritou, mas só silêncio respondeu. O irmão estava desaparecendo, e a dor da sua ausência pesava ainda mais agora. Com a chuva caindo com força, o céu parecia abrir uma cortina de mistério sobre tudo. Mas algo ainda mais alarmante estava prestes a acontecer. Do meio da fumaça e da chuva, Miguel viu uma sombra se movendo rapidamente em direção a eles. Algo dentro dele disparou um alarme. Aposentos bagunçados, segredos enterrados. Tudo isso passou pela sua mente em um instante, e então uma figura apareceu na tela. Era sua mãe, os olhos arregalados de pavor. Miguel, o que você está fazendo aqui? O coração de Miguel se afundou. Mãe, Ela não deixou ele terminar. Estrela, não! O que você fez com meu filho? Ela começou a avançar, a fúria em seu olhar. Mas então, algo mudaria tudo. Entre um trovão e outro, ela olhou para Estrela e gritou. Pare! Você não entende. Estrela é parte de tudo isso. Miguel congelou. Que parte de tudo isso? Ele olhou entre Estrela e sua mãe, perplexo. O que você quer dizer? A voz nela tremeu. Estrela não é um cavalo comum. Ele é o guardião das verdades que queremos esquecer. O que ele guarda não pode ser revelado. Não pode ser. Miguel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que você está escondendo? As respostas pairavam no ar, pesadas. A expressão de sua mãe era um misto de temor e resolução. Alguém deve pagar pelos segredos. E antes que Miguel pudesse reagir, a mãe de Miguel começou a desmoronar, e as chamas finalmente subiram, cercando tudo ao redor. O tempo pareceu parar. O que mais poderia ter escondido? O que mais eles nunca contaram? E enquanto Estrela relinchava, Miguel entendeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e que as chamas do passado estavam prestes a consumir tudo de uma vez por todas. O destino deles estava prestes a mudar. Enquanto Miguel olhava para a Estrela, as palavras da mãe dele ainda ecoavam em sua mente. Ele estava paralisado. O caos ao redor se intensificava, o calor das chamas crescendo cada vez mais. O cheiro de fumaça invadia seus pulmões e a dor da traição queimava em seu peito. Estrela relinchou, seus olhos castanho escuros, cheios de algo que Miguel não conseguia desvendar. Espera! Miguel gritou, sua voz trêmula. Estrela não pode ser o traidor. Ele queria acreditar que tudo aquilo era um mal-entendido. Mas a dúvida se enraizava, e a conexão que sentia com o cavalo parecia desmoronar. De repente, uma nova explosão sacudiu o chão sob eles, e o mundo girou. Miguel caiu, o chão tremendo sob seu peso. Uma nuvem de fumaça os envolveu e a visão ficou turva. Ele lutou para se levantar, tentando entender o que estava acontecendo. Mas quando a poeira assentou, algo diferente tomou forma diante de seus olhos. Estrela estava parado, mas não como antes. O cavalo relinchou alto e deu um passo à frente, quando uma figura emergiu da fumaça. Era um homem, alto, com um sorriso enigmático que Miguel nunca havia visto. Ele usava roupas de fazenda rasgadas e tinha um ar familiar. Miguel se sentiu perdido.
O homem sorriu de forma estranha, como se estivesse esperando por esse momento. Leandro? Miguel murmurou, reconhecendo lentamente o irmão que ele perdeu há muito tempo, assassinado em um confronto com os fazendeiros. A dor se intensificou e ele piscou, tentando processar o que estava acontecendo. Eu voltei, Miguel. Leandro disse. Sua voz era uma mistura de nostalgia e poder. E Estrela? Bem, ele sempre foi mais do que você imagina. Os olhos de Estrela brilharam com uma luz nova, e Miguel percebeu que aquele não era apenas seu cavalo, mas também uma ponte para o passado. Você o trouxe de volta. Este cavalo é parte de nós. Miguel olhou entre o irmão e Estrela, confuso. Como você? Eu nunca morri. Leandro interrompeu. Fui forçado a esconder durante todos esses anos, vivendo entre os fazendeiros, esperando que o momento certo chegasse para retornar. Estrela sabia e sempre esteve ao meu lado. Um frio percorreu a espinha de Miguel. O que Leandro estava dizendo? Era possível? A lembrança do irmão era uma ferida aberta em seu coração, e agora isso a tornava ainda mais confusa. Isso não pode ser verdade. Estrela foi um traidor. Não, ele é meu amigo, Miguel disse, sua proteção pelo cavalo agora mais intensa. A ferida de perder Leandro estava se misturando com a urgência de proteger Estrela. Leandro piscou, um sorriso divertido nos lábios. Você não entende, Lucas. Estrela é o que une os nossos destinos. Ele luta por liberdade e não é visto como um traidor. Ele foi apenas mal interpretado. Uma explosão nova cortou o ar e a fúria da natureza se intensificou. A chuva torrencial começou a cair do céu escuro como tinta. Relâmpagos cortavam o céu e a figura de Leandro começou a desvanecer. Miguel piscou, o coração acelerado. Leandro, não vá! Miguel gritou. Mas só silêncio respondeu. O irmão estava desaparecendo, e a dor da sua ausência pesava ainda mais agora. Não, Miguel gritou. Ele olhou para Estrela. O cavalo parecia inquieto, como se entendesse a gravidade da situação. Mas antes que ele pudesse reagir, algo brilhou intensamente na escuridão, revelando uma nova figura. Uma mulher, com cabelos dourados e um olhar tenebroso. Era Clara, a principal fazendeira da região, conhecida por sua ambição e crueldade. O que você está fazendo aqui? Miguel disparou, confuso e apavorado. Clara sorriu de forma maliciosa. Seu olhar brilhava com um desafio. Ah, Miguel, você não percebeu? Estrela não é o único que guarda segredos. E com um gesto de mão, ela fez com que o céu parecesse se abrir, revelando mais figuras surgindo das sombras. Os fazendeiros, os antigos aliados de Leandro e seu pai. Miguel! O rosto do pai, que Miguel pensou estar morto, surgiu entre os outros, criando uma expectativa paralisante na mente do garoto. Eu nunca te deixei. Estrela é a chave. Ele é o nosso futuro. Mas você está vivo? Miguel sussurrou, a incredulidade se misturando com a alegria e a decepção. As chamas se ampliavam ao redor deles, mas o verdadeiro incêndio estava dentro dele. Sim, mas não como você pensa. Estrela sempre foi mais do que um cavalo, Miguel. Ele é parte de uma história maior, uma luta que transcende o que você sabe. A voz do pai era profunda, cheia de dor e revelações. Miguel reevaluou tudo o que conhecia. O que era real? A linha entre amigos e inimigos estava se desfazendo, e as verdades se reviravam. O que mais havia escondido? O que mais poderia surpreendê-lo? O coração pulsava enquanto ele enfrentava o novo cenário. O que estava por trás de Estrela? Ele olhou para o cavalo, dúvida e amor imbatíveis se misturando. Enquanto as figuras se aproximavam, Miguel sentiu que a tempestade não era apenas de chuva, mas de verdades que iriam explodir. A noite mal havia começado, e o que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. Diante de tantas revelações,
uma nova escolha surgiu para Miguel. Quem ele deveria seguir? Herdar o legado de um traidor ou lutar por sua própria verdade, em um mundo onde as lealdades eram tão fluídas quanto as águas da tempestade? Enquanto Miguel olhava para a estrela, todos os presentes pareciam estar em expectativa. A tempestade rugia, mas o que ocorreu a seguir fez o coração de Miguel parar. Sua mãe, com a fúria nos olhos, encarava a estrela como um inimigo. Ele não é um traidor, mãe. Miguel gritou, mas suas palavras pareciam se perder na confusão ao redor. Ele sentiu a pressão no peito aumentar, a angústia subindo à medida que o passado se desenrolava diante dele. Os fazendeiros começavam a rodeá-los, ensaiando movimentos como um predador se preparando para atacar. Você não entende, Miguel. A voz da sua mãe tremia de ira e medo. Estrela não é o que parece. Ele foi o responsável pela queda da nossa fazenda. Ele é parte de uma maldição que assombra a nossa família. O chão pareceu tremer sob os pés de Miguel. O que você quer dizer? Mas, antes que ele pudesse processar qualquer coisa, uma imagem do passado surgiu em sua mente. Você precisa saber a verdade. Estrela é uma criatura antiga. Ele trouxe calamidade para todos que se aproximaram dele. E foi você quem o escolheu como seu amigo. A mãe dele agora estava perto, sua expressão revelando um desespero profundo. Ele quer que você se junte a ele no seu destino, Miguel. Você não pode cair nesse jogo. O olhar de Miguel passou de sua mãe para a estrela, confuso. O cavalo balançava a cabeça, como se estivesse em conflito também. Mas eu só queria um amigo, alguém que me entendesse. Então Clara, a fazendeira, deu um passo à frente, um sorriso arrogante em sua face. Ah, Miguel, você se esqueceu que para o seu pai, a verdade e o poder sempre estiveram entrelaçados. Ela gesticulou com desprezo, sua voz cheia de veneno. Seus pais não eram apenas trabalhadores comuns, mas sim caçadores de algo que não deviam ter. E Estrela sempre foi o guardião daquela maldição. Miguel ficou atordoado. A cada palavra, seu coração pesava mais. Era como se a terra sob seus pés estivesse se abrindo. Ele olhou para a multidão. Não. Eram apenas fazendeiros, mas pessoas que o conheciam, que ele havia confiado. O que mais estavam escondendo? Em um momento brutal, Estrela relinchou, a intensidade de seu som fazendo todos se calarem por um instante. Miguel, em meio ao desespero, decidiu: não, eu não acreditarei nas mentiras de vocês. Estrela sempre esteve aqui por mim. Mas enquanto tentava manter a fé, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão ressoou da floresta atrás deles. Uma coluna de fumaça se ergueu, e quando a poeira assentou, uma figura grotesca surgiu. Era um grande lobo, sua pelagem negra e olhos brilhantes. Miguel passou a mão pelo rosto, atordoado. O que é isso? Os murmúrios se espalharam como fogo. E mais chocante ainda, ele percebeu que o lobo estava ligado à estrela. Uma conexão antiga e profunda. Ele veio proteger o que é dele. Clara sorriu, a crueldade reluzindo em seus olhos. O lobo é o verdadeiro guardião, e Estrela nada mais é que um falso líder, um usurpador. Miguel sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo, lutando contra a dor que sentiu. Não! Vocês estão todos malucos. Ele olhou novamente para o lobo. E um pressentimento lhe disse que havia mais na história do que qualquer um estava disposto a contar. Os fazendeiros agora estavam nervosos e a tensão aumentava. O lobo começou a avançar lentamente e Miguel percebeu que, de alguma forma, o cavalo e a criatura compartilhavam algo mais do que ele imaginava. Estrela e o lobo têm uma ligação, um passado que eles escondem. Enquanto ele falava, uma nova onda de luz se abriu em seu peito. A esperança?
ou seria destruição? Miguel sabia que cada escolha agora era uma dança entre vida e morte. O que vocês realmente são, Estrela? O que você escondeu de mim? A incerteza invadiu seu coração. Com um rugido ensurdecedor, o lobo se dirigiu para a Estrela, aumentando a confusão e a tensão. O que seria a verdade? Miguel estava prestes a descobrir que no íntimo daquela batalha, a verdadeira natureza de todos estava prestes a ser revelada. E talvez, o que ele sempre acreditou poder mudar, estava prestes a desmoronar. Qualquer que fosse o caminho, a tempestade tinha apenas começado. A luta pelo destino de todos só estava começando. Miguel sentiu o coração disparar quando o lobo avançou em direção à Estrela. A tensão era quase palpável e ele sabia que tinha que agir imediatamente. Estrela, o que você está escondendo? Ele gritou, sua voz cortando o ar pesado de fumaça. O cavalo, olhando de volta com um brilho de dor, parecia querer se explicar, mas em meio ao caos, as palavras não conseguiam sair. O grande lobo parou, encarando Estrela como se esperasse algo. A chuva caía mais forte, cada gota parecendo um reflexo da batalha interna de Miguel. Ele estava dividido entre a necessidade de proteger seu amigo e o medo do que poderia ser revelado. Vocês acham que estão no controle? Clara gritou, a raiva tingindo sua voz. Estrela não é mais do que o fantoche. Ele é um símbolo de traição. Calada, Miguel retrucou, a adrenalina pulando em suas veias. Ele não podia aceitar aquilo. O cavalo estava ali, lutando contra os fantasmas do passado. Estrela é meu amigo, e não me interessa se ele possui um passado sombrio. Ele é todo o apoio que eu preciso. O lobo rosnou, desafiando a determinação de Miguel. O brilho nos olhos de Estrela refletia a dor e a determinação. Enquanto isso, do outro lado, a mãe de Miguel observava, o olhar confuso e hesitante. Miguel, você não entende. Este cavalo está ligado às maldições da nossa família. Ele precisa ser parado. E você ficar lutando contra ele vai resolver algo, Miguel gritou de volta, o nó na garganta apertando. Ele não queria acreditar que Estrela era um traidor. Poderia ser uma vítima de circunstâncias maiores. O cavalo também parecia o símbolo de esperança, um bastião em um mundo de escuridão. Nesse instante, Leandro, o irmão, parecia ressurgir das sombras. Miguel, a conexão entre Estrela e o lobo é mais profunda do que você pensa. Eles representam a batalha entre luz e escuridão. Deixe que a verdade venha à tona. Ao ouvir isso, a mãe de Miguel finalmente hesitou. A verdade pode ser uma fonte de destruição, Leandro. Estamos arriscando tudo. Os olhares se encontraram, e por um breve momento, Miguel viu uma fissura na certeza dela. A intensidade crescia. O lobo avançou mais um passo, e Miguel se sentiu preso em uma tempestade. O que realmente estava em jogo aqui? O que Estrela sabia que ele não sabia? Estrela, nós precisamos saber a verdade agora. O cavalo, surpreendentemente, tomou uma posição firme. Ele relinchou, um som poderoso que ecoou pela clareira. Com um movimento gracioso, ele começou a andar em círculos ao redor de Miguel, o lobo e os fazendeiros. O que ele estava fazendo? Miguel se perguntava, mas em meio a toda a confusão, uma outra verdade começou a emergir. Com o brilho da luz da lua atravessando a tempestade e dissipando a fumaça, Miguel percebeu que a batalha não era entre Estrela e o lobo, ou entre as alianças de fazendeiros. Era uma luta por aceitação e entendimento. O que Miguel realmente queria? Aceitar a verdade completa ou viver na ignorância? Mãe, o que você realmente teme? A pergunta ecoou em sua mente enquanto ele olhou para todos ao redor. Ele não é apenas um cavalo, ele é um ser que merece ser reconhecido. A tensão na atmosfera era palpável. O coração de Miguel batia em uníssono com o rugido do lobo, a curiosidade e a conexão entre eles. Era um momento de construção, de revelações e de escolhas.
e ele sabia que não podia fugir. Com isso, ele olhou firme nos olhos de Estrela. Nós iremos juntos, não importa o que o futuro reserve. E quando isso aconteceu, algo se iluminou no ar. A tempestade parecia se acalmar, e Miguel sentiu um calor brotar dentro de si. O que aconteceria a seguir? Ele não tinha certeza, mas mesmo em meio ao desespero, havia uma luz de esperança. Não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a crescer. Quero ver você inundar os comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho dessa história emocionante. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.